Olá a todos, aqui quem fala é Marcelo Marques, né? Já conhecido por muitos aí, o contador dos traders. Primeiramente, quero agradecer à equipe Traders Brasil, né, pelo convite. E vamos fazer aqui hoje uma apresentação sobre tributação em renda variável. Especificamente, vamos falar de mercado futuro. Vamos dar uma pincelada ali em alguns mercados, né? Explicando um pouquinho ali, né? Dos mercados, mas o nosso foco é mercado futuro, perfeito? Então, primeiramente, vou apresentar aqui o meu portfólio, né, de habilidades, né, meu currículo, né? Meu nome é Marcelo Marques, tenho 40 anos, sou contador desde 2001. Os meus títulos, né? Meu título técnico, sou técnico formado em contabilidade, meu título acadêmico, sou bacharel em ciências contábeis com CRC, né? E o meu título acadêmico é mestre em administração com ênfase em finanças corporativas de mercado de capitais. Então, o mestrado me deu a possibilidade de entender o mercado financeiro e também, né, atuar como professor, né? Então, como gestor, né, fui gestor também de projetos financeiros do governo, de apoio às exportações brasileiras, fiz gestão também em empresas de médio e grande porte na área de controladoria e tributária, e também, né, sou ex-professor, né, nas áreas de contabilidade geral, controladoria, análise econômica e financeira de balanço, gestão de tributos nacionais e internacionais, e em determinado momento larguei tudo pela liberdade financeira, né? Então, hoje, né, eu atuo como contador de traders e investidores e também investidor em mercado financeiro, né? Então, assim, essa daí é meu portfólio de habilidades, né? Hoje, é possível viver de mercado financeiro? Sim, né? Se você é uma pessoa disciplinada, focada, sim, é possível você viver de mercado financeiro. Então, assim, mas para começar, né, antes de falar propriamente da tributação, o que é mercado financeiro, né? Então, assim, mercado financeiro, quando a gente fala ali em economia, em finanças, né? O mercado financeiro é aquele universo, né? Todo o universo que envolve compras e vendas de ativos. Ou seja, comprou ou vendeu ativo, você está no mercado financeiro. Então, né, a gente tem ali títulos de valores mobiliários, mercadoria, câmbios, então tudo, né, ao qual, né, você está inserido, que nem, por exemplo, né, a gente pode falar do preço do aço. O preço do aço sobe, desce, tem pessoas que estão especulando, né? E isso é mercado financeiro. Tudo isso se resume a uma única palavra: trade. Fez trade, trocou, né, ativos por dinheiro, o dinheiro por ativos, você fez trade, você está no mercado financeiro. Então, o mercado financeiro nada mais nada menos é uma troca que você faz de dinheiro por um ativo ou de um ativo por dinheiro ou vice-versa. Tudo bem? Então, assim, basicamente é isso. Só que isso permeia algumas obrigações, né? Algumas obrigações. Então, dentro do mercado financeiro, né? Antes de nós falarmos das obrigações, nós temos também aqui que falar que o mercado ele é nacional, temos o mercado financeiro nacional e também temos o mercado financeiro internacional. Então, assim, o mercado financeiro, né, global, ele é dividido em duas vertentes, né? Isso daí para qualquer país do mundo, né? Que são responsáveis por toda a gestão que a gente vê, né, no mundo. Então, assim, duas vertentes, né? Aqui no mercado nacional, a responsabilidade da gestão desse ativo é da B3. B3 hoje que faz esse trabalho de gestão junto à CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. E no mercado internacional, que tem uma amplitude de ativos, né? Também os brasileiros, ativos brasileiros também estão lá fora. Você tem também ali no mercado, você pode fazer, né, essas quatro vertentes aos quais a gente vai falar. Então, assim, tanto aqui dentro quanto lá fora, você pode fazer negociação de mercado à vista e fundos, né? Quando a gente fala fundos, fundos imobiliários, que é essa parte de renda variável. Você pode fazer negociação em mercado futuro, você pode fazer negociação em mercado de opções de ações e você pode fazer negociação de mercado a termo de ações. Então, assim, mercado nacional e internacional tem os quatro mercados que você pode trabalhar, tá certo?
Mas também, principalmente no internacional, né, além dos 4 mercados que no nacional dá para você fazer, que é o mercado à vista, mercado futuro, termo e opções, no mercado internacional, você também pode fazer, né, negociações de ativos em Forex, stock markets, que são as ações, negociações, opções binárias, trader esportivo, que são apostas, e criptomoedas, ou seja, né, isso faz parte do mercado internacional. E assim, tem obrigações tanto no nacional como no internacional? Sim. Logo de cara, no nacional, que é esse mercado aqui que a gente falou, que também tem vertentes internacionais, você operou R$ 1 em bolsa, você precisa fazer a declaração de imposto de renda. Mas para fazer a declaração de imposto de renda, você precisa fazer a contabilidade mensal. Aqui, no mercado internacional, né, a partir de R$ 1.000, você também tem que fazer a declaração de imposto de renda. Ou seja, mercado nacional, a partir de R$ 1. Você tem a obrigação de fazer a contabilidade e a declaração de imposto de renda, 2 trabalhos. No internacional, você vai ter que fazer ali, tem uma obrigação acessória, só que aí depende de caso a caso, né? Porque pode ser carnê-leão, pode ser declaração de ganhos de capital, que a gente chama GCAP, e a declaração de imposto de renda. Então, assim, a partir do momento que você negociou lá fora R$ 1.000, a declaração de imposto de renda já é certa. Agora, as obrigações acessórias, que são o carnê-leão e a GCAP, vai depender de caso a caso, vai depender do mercado ao qual você está operando. Inicialmente, é isso daí que você tem que ter em mente. Então, para vocês que vão trabalhar principalmente nesse mercado, mercado futuro, automaticamente vocês vão ter que fazer ali as obrigações fiscais mensais, operou na bolsa no mês seguinte, tem a contabilidade para fechar. E no anual, consequentemente, a declaração de imposto de renda. Tá bom? Beleza? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa situação. Tá, os tipos de mercado e modalidade. Nós falamos dos 4 tipos de mercado: mercado à vista, futuro, opções e termo. E dentro desses mercados tem 2 modalidades de operação, que são elas, operações normais, que nós chamamos de swing trade, e operações de day trade. Simples assim, tá? E a gente vai falar especificamente o que são essas operações, essas modalidades. As operações normais, o swing trade. Swing trade são as operações realizadas no ambiente de negociação da B3. Elas ocorrem de um dia para o outro, ou seja, se você comprou uma ação de Petrobras hoje, aí a ação subiu, você vendeu amanhã, você fez um swing trade. Se você comprou uma ação hoje e ela valorizou bem hoje, você já quer vender hoje mesmo, vendeu, é uma operação de day trade. Porque operações de swing é feita de um dia para o outro, ou compra hoje, daqui a alguns dias, alguns meses, é uma operação de swing trade. Agora, day trade, comprou no dia, vendeu no mesmo. O pessoal que opera day trade em mercado futuro, geralmente está dentro de operações de day trade. Compra e venda de ativos no mesmo dia. Fim da história. Tá bom? Belezinha? Vamos seguir. Se tratando da legislação que vamos falar dessas 3, da 633 de 2006, ao 585 de 2015 e ao 1888 de 2019. Tratar dessas 3 aí. Bom, falando do mercado futuro, que é aonde você que é operador, você que adquiriu esse curso da equipe Traders Brasil, vai atuar. Então, assim, no mercado futuro, ele é semelhante, né? Ele tem uma grande semelhança com o mercado a termo. Porém, né, no mercado futuro, tem uma padronização de contratos. Por exemplo, mercado a termo ele tem um contrato que ele é muito maior. Mercado futuro, o contrato ali são contratos de tempo menor, né? Então, assim, você vai ter que escolher ali, quando você vai entrar no mercado futuro, você vai escolher, vai dólar, W, alguma coisa. Então, vai ter um número lá. E aí você vai operando aquele contrato. Compras e vendas, chega um período que ele tem o limite dele, troca-se, né, a letra, troca-se o tipo de contrato, você vai operar, né, com esse contrato normalmente. Então, assim,
Como assim, como no mercado a termo, né, eles são frutos de negociação entre as partes, ou seja, compradores e vendedores, pessoas que estão especulando e brigando por preços, tá certo? Então, e varia, né, dentre esses contratos, o seu vencimento. Então, assim, tamanho dos contratos e vencimentos são considerados. Nós temos no mercado futuro, nós temos o contrato cheio e temos o mini. Geralmente, né, quem ali é pessoa física trabalha no mini. As instituições trabalham no contrato cheio, tá certo? O que você deve considerar, ponto importante. Se por um acaso você está operando day trade, está comprando e vendendo no mesmo dia, comprando e vendendo no mesmo dia, você tiver um dia que você dormiu posicionado, ou seja, você não fechou a sua ordem, o que vai acontecer? Dormiu posicionado, você não fechou a operação vai para o dia seguinte. Você já começa o dia seguinte com o contrato em aberto. Automaticamente vai ter uma taxa extra lá, que é a taxa de apujos, sem contar a taxa que você vai ter que pagar para a corretora por ter o contrato lá em aberto, por ter dormido posicionado. E por que isso acontece? Porque o gap de abertura de mercado ele é muito grande. Então, assim, uma coisa que você tem que ficar esperto é na taxa de apujos, tá bom? Então, taxa de apujos e quanto a corretora vai te cobrar. Porque isso tem influência direta nas apurações, tá bom? E o período de rolagem dos ativos, que é quando acaba o período daquele contrato de ativo e entra um outro contrato. Porque se você dormir posicionado na rolagem, né, com ativo que já ia vencer hoje, amanhã não existe mais, dançou, entendeu? Então, as rolagens dos ativos aí tem que ficar esperto. Bom, aqui eu coloco aqui um pedacinho, né, de uma nota de corretagem das informações que são necessárias para fazer a contabilidade. Por que eu estou passando isso daí? Só para que você entenda o trabalho que o setor contábil, que o setor fiscal tem que fazer para poder fechar sua contabilidade. Então, a gente tem que levar em conta se é operação é de compra ou se é de venda. A gente tem que levar em conta ali o contrato, que nem aqui, ó, é um contrato de índice, é mini índice, ó, o WIN, né? O mini índice J19, né? Então, tem o período do mês e o ano aqui dele, né? O vencimento dele aqui é em abril de 2019, tem que levar em conta, ou seja, a rolagem vai acontecer aqui. Passou dessa data, não existe mais esse contrato. Entendeu? Então, assim, você tem que ficar esperto ou esperta nessas situações. A quantidade de contratos, então, assim, a quantidade que você entrou, né, e tem a quantidade que você sai. O preço de ajuste, o tipo de negociação, o valor da operação, quanto você ganhou nessa operação, né? E ali a taxa operacional dela. Então, essas informações têm que ser levadas em conta na contabilização, na contabilidade. Tem que levar em conta esses pontos. Tudo bem? Então, aqui tem um contrato de entrada, entrou com 1, saiu com 2 aqui. Aqui está quanto o contrato ele correu, né? Quanto ele custou ali o valor, um sobre o outro, e aí é feita a apuração. Tá certo? A base de cálculo financeira, que é o rodapé. Então, além dessas variáveis que a gente tem que levar em conta, temos aqui, né, a base de cálculo financeira. Isso daqui basicamente é para você entender quanto que está entrando no seu bolso ali naquele dia ou quanto está saindo dele, tá bom? Então, essa é uma questão financeira. Estamos falando de contabilidade fiscal, mas dá uma pincelada financeira para ajudar a compreensão, até para você ali saber interpretar o seu extrato. Então, assim, na base de cálculo financeira, para fins de base de cálculo, a gente fez uma formulazinha básica, que é GL igual a RP menos CD. GL é ganho líquido, RP é resultado positivo auferido nas operações e CD, custos e despesas incorridos necessário para a realização das operações, tá bom? Então, trocando em miúdos, pegando o rodapé de uma nota aqui, vou dar um exemplo aqui, o GL está lá no final, que é o resultado final, mas a gente tem ali dentro da fórmula os RPs e os CDs. Então, a pessoa entrou ali, né, com resultado positivo das operações de R$ 114, e aí teve os descontos, taxas, custos que a gente vê, cada um deles teve RRF, teve taxa operacional aqui, teve taxa de registro, né?
Aí, somando tudo aqui, chegou a um custo total de R$ 52,20. Ou seja, nessa operação, a pessoa ganhou R$ 114, mas teve R$ 52,20 de taxa. Ou seja, o seu ganho líquido foi de R$ 61,19. Você vai falar, Marcelo, meu Deus, que caro, não vale a pena isso daí não. O que foi que aconteceu? Geralmente, as taxas de mercado futuro elas são muito baixas. Só que, assim, nesse caso, a pessoa começou perdendo na operação e tentou recuperar. Ela tentou recuperar, fez várias operações com vários contratos para recuperar, ou seja, ficou alto o custo, mas ainda saiu positivo. A gente recomenda? Não. A gente que está no mercado, a gente fala assim, ó, você precisa operar o mínimo possível, né, para buscar o seu ganho diário, ou se você tem uma perda diária, ter o mínimo possível de perda. Para quê? Para que você tenha o dia seguinte, tá bom? Para que você sobreviva, né? O dia seguinte, tá bom? Mas mesmo assim, aqui é só para você ter uma ideia de como que funciona o custeio das operações, né? A formulazinha para você ver que no final, no seu extrato, vai entrar aqui os R$ 61,19, tá bom? É isso que vai entrar na sua conta. Então, quando você vê o rodapé da sua nota de corretagem, você vai ver quanto você ganhou aqui, vai ver os seus custos e o seu final, para você fazer ali o seu gerenciamento de risco. Tudo bem? Vamos para o próximo slide. Então, aqui nós temos imposto de renda na fonte. Por que eu preciso entender isso daqui? O que é imposto de renda na fonte? Esse item aqui, ó. Esse item aqui, ó. Esse é o imposto de renda na fonte. O que acontece? Por que a gente trata esse termo como fonte? Porque ele é o ambiente tributário de quem executou as operações. Então, assim, a partir do momento que você ganhou um dinheiro na bolsa, né, numa operação em determinado dia, é destacada a IRRF. Essa IRRF nós chamamos também de dedo duro. A partir deste ponto, a corretora informa para a Receita Federal que você realizou operações em mercado financeiro. Então, vocês precisam ficar, assim, sabendo o quê, né? Eu até coloquei em destaque aqui o seguinte, né? Que nas operações que são iniciadas e encerradas no mesmo dia, ou seja, day trade, a alíquota que será recolhida é de 1%. A corretora vai destacar para avisar para o governo que você está operando. Por isso, senhoras e senhores, operou R$ 1 na Bolsa de Valores, a Receita está sabendo, você automaticamente você deixa de ser contribuinte isento e você vai precisar fazer a contabilidade mensal e a declaração de imposto de renda. E no swing trade ele cobra aqui 0,005%. Então, assim, não tem jeito. Ah, mas eu só perdi na bolsa. Se perdeu, em algum momento eles destacaram a IRRF. Automaticamente, você tem a mesma obrigação, porque a legislação é clara, você precisa fazer a declaração de imposto de renda se você ganhou ou se você perdeu. Só que para chegar na declaração de imposto de renda, você precisa fazer a contabilização. Precisa fazer as contabilizações mensais, o fechamento mensal, porque você vai ver que o lançamento da renda variável também é mensal. Tudo bem? Belezinha? Não fez isso daí, não cumpriu com a obrigação do governo, automaticamente você vai ter um problemaço, que é multa por atraso, bloqueio de CPF, bloqueio de cartão de débito, bloqueio de cartão de crédito, bloqueio de passaporte. Além que a multa por atraso ela pode ser de R$ 165,74 até 20% sobre o erro fiscal. Então, assim, se você tiver renda tributável lá, pegou auxílio emergencial, o governo ainda pode cobrar um adicional. Por esse motivo, vai operar mercado financeiro, o que você tem que ter em mente? Você tem uma obrigação fiscal a fazer. Você tem, não tem saída. Tudo bem? Beleza? Então, assim, vou começar no mercado financeiro. No mês seguinte tem que fazer a contabilidade. No ano seguinte, a declaração de imposto de renda. Não pode esquecer, tá bom? Então, o dedo duro aqui, né, que é 1% ou 0,005, vai te entregar para a Receita Federal e
Ah, não tem esse negócio. Ah, mas eu perdi pouquinho. Não tem pecadinho nem pecadão. Ganhou, perdeu, tem obrigação. Se não, vai pagar o preço lá na frente, vai doer. Então, porque Bolsa de Valores é responsabilidade. Precisa ter responsabilidade. Tá bom? Vamos nos falando. Vamos seguindo aqui. Como também imposto de renda, percentual aplicado na base de cálculo. Ou seja, no day trade vai aplicar lá 20%. Swing trade é 15%. Tá bom? Só que swing trade tem outras regras. Tá bom? Nós estamos tratando do ambiente de day trade. Tá? Instrução normativa 1585/2015, ela trata desse item. Então, a alíquota é 20%, depois a gente faz o retrocesso do 1. A composição lá, a compensação do 1. Tá bom? Não é para calcular 19. Base é 20. Depois a compensação. E vocês vão ver num exemplo que eu montei aqui para vocês. Tá? Compensação de perdas, algo importantíssimo. Ou seja, se você perdeu no mercado financeiro, não se desespere. Por quê? Você vai poder usar aquele prejuízo futuramente. Então, assim, perdi no mercado financeiro, tal, comecei perdendo, tal, aí lá na frente eu ganhei. Tá, em vez de você pagar o imposto, vai fazer a contabilidade para compensar. Ou seja, a perda acumulada vai compensar sobre o lucro, fazendo com que você pague menos impostos ou nem pague. Então, é uma vantagem para quem é pessoa física, tá certo? Então, assim, se no, ao final do mês as operações for negativo o resultado, você pode compensar futuramente com os resultados positivos em operações de day trade nos meses subsequentes, tá bom? Lembrando que a compensação é day trade compensa com day trade, swing compensa com swing. Não pode cruzar, pelo menos na legislação até agora, tá certo? Tranquilinho? Então, vamos para o próximo item. Aqui a gente faz um modelo de apuração com transações, né, de lucros e prejuízos no mercado futuro. Então, vamos ver aqui. Aqui é um exemplo hipotético. Nós, na contabilidade, não fazemos assim. Nós fazemos uma contabilização linha a linha, mas a gente pegou aqui o finalístico só para você entender como acontece a tributação, como acontece a compensação, e aí, né, vida que segue. Você como operador, você precisa pelo menos, você não precisa fazer, né? Porque assim, às vezes você não tem habilidade para fazer, né? Não é um contador, mas você precisa entender o mundo fiscal para você entender como você vai fazer o seu gerenciamento financeiro. Isso sim é importante para você, o gerenciamento financeiro, tá bom? Então vamos lá. A gente pegou um exemplo aqui do ativo, que é o mini dólar. Aí nós temos aqui fevereiro, março e abril. Então, dando um exemplo aqui, né, hipotético para a gente conciliar as ideias, começamos fevereiro com um resultado bruto de 202. E nós temos os custos aqui incorridos. Automaticamente, né, o que nós temos aqui? O nosso resultado bruto, ele foi de R$ 202, né? Aí nós negociamos a quantidade X de contrato, né? Tivemos aqui as taxas de corretagem, ISS, taxa de registro, taxa de emolumento e o dedo duro, que é a IRRF. Você vê que o dedo duro foi mais de 1%. E por que foi mais de 1%? Porque quem fez essa operação, ela fez a operação automatizada. O que foi que aconteceu? Entrou a mercado, saiu a mercado, fez zeramento e nos ganhos o governo cobra um pouquinho a mais de imposto. Então foi mais que 1%. Tá certo? Isso tem que levar em consideração. Porque errou a operação, é multa. Errou, dá problema. Tá bom? Então, levando em consideração aqui os 202, fez o abatimento de todos os custos. Aí vem a pergunta: teve IRRF no mês anterior? Não, porque esse é o primeiro mês de operação. Começou nesse mês a brincadeira. Aí o resultado do mês aqui foi 81,52. Perfeito, bacana, legal. Esse é meu imposto de renda a pagar? Ainda não. Por quê? Porque a gente tem que ver se teve compensação de prejuízo anterior. Também não teve, porque é o seu primeiro mês. Tá certo? Se é o seu primeiro mês, isso daqui é um lucro antes do IR. Aí nós vamos aplicar a alíquota. A alíquota é de quanto? Né? 20% sobre os 81,52. Apliquei aqui os 20%.
automaticamente cheguei aqui ao valor de R$16,30. Esse é meu imposto de renda a pagar? Não, não é o meu imposto de renda a pagar. Por quê? Porque eu ainda tenho aquele abatimento do 1%. Ou um abatimento do dedo duro, que aqui deu mais de 1%. Então, eu vou pegar aqui 16,30 menos 2,82, cheguei a 13,48. Este, sim, é o meu DARF a pagar. Aí, fevereiro, chega aqui, 28/2, aqui vou preencher minha DARF, vou botar o número do meu CPF, o código da Receita sempre será o 6015, a data de, pelo menos até a legislação de agora, a data de vencimento 31 de março de 2019 e o valor principal 13,48, ou seja, eu ganho 30 dias aqui para realizar o pagamento. Período de apuração 28/2, né? Eu estou fechando a minha apuração no mês de março, porque eu tenho que esperar o mês fechar, e aí eu ganho 30 dias para poder fazer o pagamento. Então, R$13,48. Esse é o meu DARF a pagar. Pagou o DARF, maravilha, vamos para o próximo mês. Então, mês de março aqui do nosso exemplo. R$354 é a entrada aqui, né? Ou seja, prejuízo. R$354 negativo. A quem operou tomou prejuízo, né? Então, temos que levar em conta, sim, porque os prejuízos precisam ser declarados, conforme a lei diz. Então, os R$354, nós colocamos aqui a quantidade de contratos, o percentual, o valor aqui de corretagem, ISS, taxa de registro, taxa de emolumentos. O que acontece, né? É prejuízo. Eu vou calcular imposto sobre o prejuízo? Não, porque você prejuizou. Imposto nós calculamos só sobre lucro, mas tenho que fazer a contabilidade? Sim, tenho que fazer a contabilidade. Então, assim, quando eu pego os 354, somo todos os meus custos, eu chego a R$520,70. Aí a pergunta é, teve IRRF do mês anterior, né? No mês anterior ali, né, a gente vai levar. A gente teve algum IRRF? Não, porque os 2,82 eu já utilizei. Então, não vai ser levado em consideração. Só que eu vou carregar também os 41 centavos, que eu deixei ele aqui embaixo. Por quê? Como os 520 é prejuízo, eu não tive lucro. O lucro antes do IR aqui está negativo, então é prejuízo. Automaticamente, se eu não calculo imposto sobre o prejuízo, a operação parou aqui. Não, você vê que não tem imposto aqui sobre prejuízo. Não tem. A operação parou aqui. Só que eu tenho que carregar os 520,70 e os 41 centavos, que foi a minha RRF, que eu tirei dela daqui para dar um destaque dela aqui embaixo. Mas é como se ela estivesse aqui também. Então, assim, eu vou carregar ela para o mês seguinte. Isso eu tenho que levar em consideração. Tá bom? Porque eu posso utilizar, conforme diz lá no texto lá, a compensação de prejuízo para lucros futuros. Então, assim, eu posso usar todo o meu prejuízo para pagar menos impostos lá na frente. Como, então, não tem DARF a recolher, vou para o mês de abril. Só que eu vou carregar o mês de março comigo, tá certo? E vamos ver aqui como é que funciona. 898 aqui, foi o meu resultado positivo. Aqui estão todos os meus custos, mais o 0,41 que eu carreguei, ó. Carreguei ele para cá. 898 menos todos os meus custos, você vê que teve uma IRRF no mês aqui também, ó, 86. E a do mês anterior também, ó, 0,41. Vou abater tudo, dá R$ 797,72. Ok. Essa é a minha base de cálculo para imposto? Não. Por quê? Porque eu carreguei o 520,70, ó. O meu prejuízo. Lembra? Então, assim, carreguei o meu prejuízo aqui, resultado do mês ali, já abati dos custos 797 e a compensação de prejuízos anteriores. Para quê? Para que eu pague menos impostos. Inicialmente, a brincadeira era pagar imposto sobre 898. Agora a brincadeira era pagar imposto sobre 797,72. Mas com o abatimento dos 520,70, eu vou pagar imposto, né? A minha base de cálculo para pagamento de imposto será sobre R$ 277,02, a base de cálculo. Olha que diferença! Por quê? Porque você trouxe o prejuízo. Entendeu? Porque a Receita obriga você a fazer isso daí.
Lucros e prejuízos precisam ser apurados e declarados, para que você não leve uma multa. Vamos lá, 277, a minha base de cálculo. Sobre 20%, 55,40. Esse é meu imposto a pagar? Ainda não. Ainda não. Por quê? Porque eu tenho que abater as minhas IRRFs, 86041, sobre 55,40. Abati as IRRF, cheguei a R$ 46,93. Esse é o meu imposto a pagar. Aí eu pego aqui, vamos lá. Meu imposto a pagar de abril, né? 30/4, boto o meu CPF, 6015, aqui é o código da Receita, data de vencimento, 31 de maio de 2019. Valor principal, R$ 46,93, maravilha, maravilha, perfeito. Agora é só pagar a DARF lá em 31 de maio, porque eu ganhei 30 dias aqui na operação. Fechou aqui o nosso trimestre. Para por aí? Não. Vamos ter que fazer agora, fez ali o fechamento, vou ter que fazer isso na declaração de imposto de renda. E a gente vai dar uma ilustrada aqui para vocês também, tá? Antes disso, só para salientar, né, o que é o recolhimento do imposto de renda. Então, saiu com saldo positivo, né? Investidor tem a responsabilidade de recolher o imposto de renda até o último dia útil do mês subsequente à liquidação ou vencimento do contrato. Então, para isso, tem que emitir um documento que nós chamamos de DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Então, esse DARF tem diretamente no site da Receita Federal. O código utilizado, como a gente falou lá atrás, é o 6015, que significa ganhos líquidos em operações de bolsa. Então, assim, a gente vai explicar onde tem essa documentação, né? Essa documentação, preenchimento, você pode fazer ela direto no site do seu banco, ou você pode criar a DARF no site da Receita Federal, e aí, né, você vai e faz o preenchimento igual no do banco, tá bom? Então, aqui, né? As formas de obter, né? No Internet Bank, você vai em DARF sem código de barras, porque não tem mais código de barras, e você vai fazer o preenchimento da guia DARF. Vai clicar em DARF lá e vai fazer o preenchimento. Aqui é um exemplo de como é essa DARF, né? Então vai ser teu nome, teu telefone aqui, a data de apuração, que como está no exemplo lá, o número do seu CPF, o código da Receita é o 6015, número de referência não precisa, a não ser que você seja processado pela Receita Federal. Aí vai precisar do número de referência. A data de vencimento, que você vai colocar como explicado no exemplo anterior. Valor principal, não atrasou, não precisa preencher multa, não precisa preencher juros, o valor total vai ser o mesmo do principal. Basicamente é isso. O documento eletrônico você pode encontrar no site da Receita Federal, né? Ali na parte programa Cical, que é o Cicalc Web, e aí você vai lá, pagamentos, site da Receita Federal, pagamentos, programa Cicalc Web, aí você faz o preenchimento, né, da DARF. Ou, né, se você tem um contador, ou se você é cliente da PreciCert, né, como a maioria dos três investidores aí a gente atende, é só fazer aí com a gente prepara toda essa documentação e entrega para você, tá bom? Mas o caminho é esse daqui. Agora a gente vai falar sobre a declaração de imposto de renda, né? Como a gente vai informar isso daí? Como a gente vai colocar isso, as informações do seu day trade na declaração de imposto de renda? Tranquilo, simples. Então, o que a gente precisa entender, né? Que assim, se você novamente bater na mesma tecla, se você operou no mercado financeiro, né? Você precisa fazer o fechamento e a declaração de imposto de renda. Mas tem uma documentação necessária para isso, e a gente vai falar dessa documentação necessária. A gente dividiu em duas partes, tá bom? Então a gente está pegando tudo que uma pessoa de um cotidiano comum precisa, nessa primeira parte, e na segunda parte, além dessa primeira parte, o que você, operador de mercado financeiro, precisa separar de documentação para fazer a declaração de imposto de renda. Então, assim, o que você vai ter que ter em guarda para o ano seguinte? Por exemplo, estamos em 2021. A próxima declaração é em 2022. Então, a partir de 1º de março, você já tem que ter tudo isso em mãos para que seu contador, né,
ou a PrestaCert, nós aqui, a gente possa preparar a sua declaração. Então, assim, automaticamente, se você trabalhou, se você é CLT, assalariado, ou se você é empresário, tem empresa, né? Tem Prolabore ou participação de lucro, você tem que separar o informe de rendimento, seja do salário, do Prolabore, dos lucros, tem que ter um informe, que é necessário lançar. Informes de rendimentos bancários, né? Então, do banco, poupança, ação, FI, bancos, corretoras, tudo que você tiver de informe tem que separar. Estritamente necessário. Se você pegou créditos de nota fiscal eletrônica, também tem que pegar o informe de rendimento, tá? Relação dos seus bens patrimoniais e caso você pague ali plano de saúde, plano odontológico, consulta, se você paga alguma dessas coisas, precisa ter esses comprovantes para poder lançar. E se você fez um financiamento, parcelamento, então tem que ter a relação de dívidas e ônus reais. É necessário, tá bom? Da segunda parte, para quem opera mercado financeiro, então, você que é operador de mercado, além daquela documentação, você vai precisar de todas as notas de corretagem do ano calendário, todos os comprovantes de DARF pagos e, o mais importante, relatório de fechamento das suas operações mês a mês, entre ganhos e perdas, de acordo com as notas. Então, assim, esse relatório, que relatório é esse? É um relatório que escritórios de contabilidade como nós prepara, entendeu? É um relatório suporte necessário para os lançamentos dos fechamentos mensais, que servirá de base para o contador fazer os lançamentos na declaração. Então, precisa ter esse relatório de apuração, tá bom? E vamos lá. A gente vai ter aqui rapidamente, né? Como a gente faz os lançamentos de renda variável na declaração de imposto de renda. Pegando esse mesmo exemplo da prática, nós vamos utilizar alguns dados. Então, aqui, ó, é claro, não temos como fazer toda a declaração de imposto de renda, porque seria necessário, no mínimo, ali umas 8 aulas dessa. A gente está aqui só para te instruir como é o funcionamento da coisa, só para você entender, basicamente, como é o funcionamento da coisa. Então, a gente não vai passar por todas as partes, mas, assim, a mais importante. As outras deixam de ser importantes? Não. Mas, assim, se essa parte da declaração não estiver preenchida, você, operador de mercado financeiro, você vai ter sérios problemas com a Receita Federal. Então, nós temos aqui na parte de renda variável. O que nós temos aqui? Você vê que na parte de renda variável, nós temos aqui titular dependente. Opa, passei um aqui, deixa eu voltar. Ó, nós temos titular dependente e nós temos os meses. Ou seja, cada mês operado vai ter que montar esse fechamento na declaração. Por esse motivo que é necessário fazer a contabilidade, tá certo? Então, nós temos aqui todos os mercados, mercado à vista, opções, mercado futuro, mercado a termo, e nós temos em cada mercado operações comuns que nós falamos que é o swing trade e temos o day trade, que é a operação dia a dia aqui. Se tratando de mercado futuro, nós vamos falar aqui, né, da demonstração que a gente fez. Você vê que aqui tem dólar futuro e tem índice, você vê que são os dois mais utilizados, mas tem outras coisas, juros, e tem outros tipos de mercado futuro que o pessoal também especula. Só que se você operou dólar ou índice, cada macaco no seu galho. Então, se você operou dólar, os resultados de dólar vêm para o dólar. Se você operou índice, os resultados de índice vêm para índice. Não pode misturar. Na nota de corretagem vem misturado, só que aí tem que contabilizar, tem que destrinchar, tá bom? Então vamos lá. Day trade compensa com day trade, swing com swing, como a gente falou. Então vamos lançar aqui, o nosso resultado foi de 81,52 como o nosso exemplo em mercado futuro, tá certo? Lancei os 81,52, ele entrou em automático aqui, né? 20% do valor, R$ 16,30 foi meu imposto devido. Isso daqui eu lancei aqui, ele faz o resto da continha. É o meu DARF a pagar? Ainda não. 81,52, 16,30, a segunda parte do formulário. Eu tenho que lançar o meu imposto de renda day trade no mês aqui, 2,82, tem que lançar ele. E automaticamente o meu imposto devido vai ser 13,48.
Aqui o imposto pago tipo assim, o 13,48. Se você pagou essa DARF, tem que lançar aqui embaixo, 13,48 também. Se você não pagou, deixa o lançamentinho em zero. Você está declarando para a Receita, você está devendo um valor. Ah, vou dar um desperto também, a Receita não vai perceber, vou colocar aqui 13,48. Malha fina. Tá bom? Então, assim, se pagou, lança valor. Se não pagou, não lança nada. Você só está reconhecendo a dívida. Tudo bem? Beleza? Vamos para o próximo mês, mês de março. Lembra dos meus 520 negativo? Lancei aquele negativo. Automaticamente desce para cá. Sobre 20% é zero. Por quê? Não se calcula imposto de prejuízo. Tá bom? Belezinha? Então não se calcula. Vamos para a segunda parte do formulário. Lanço os meus 41 centavos aqui, da IRRF, e o meu imposto vai ser zero, zero, zero. Ok. Acabou a operação. Vou para o próximo. Mercado futuro também abriu, ó, R$ 797,72. Ele automaticamente veio para cá. Lembra dos 520 do prejuízo? Então, ele está aqui. Ele veio de transporte automaticamente. Deu R$ 277. Calculado sobre o 20, R$ 55,40. É meu imposto devido? É meu imposto a pagar? Não. Então, vou seguir. 55,40 menos R$ 8,06, menos 0,41 que veio do mês anterior, como no nosso exemplo, né? Aí abateu todo mundo R$ 46,93. Esse é meu imposto a pagar? É. Paguei meu imposto? Paguei. Paguei e registrei. Registrei embaixo. Opa. Registrei embaixo os R$ 46,93. Está aqui embaixo. Registrei porque eu paguei. Beleza? Feito aqui o trimestrinho. Se você operou o ano inteiro, tem que ser feito o ano inteiro. Ah, se você fez no ano passado, precisa fazer no ano de 2019, precisa trazer? Precisa, porque assim, se você perdeu em 2019, aí operou em 2020, ganhou alguma coisa, tem que trazer o resultado negativo de transporte? Tem. Então, assim, precisa fazer a sua contabilidade desde quando você começou no mercado. Se você começou agora, né, vai fazer a contabilidade mês a mês e no ano seguinte declaração de imposto de renda. Tá certo? Belezinha? Então, essas daí são as suas obrigações legais junto à Receita Federal, jovem trader. E aí, você achou fácil ou você precisa de uma ajuda? Então, assim, se você achou fácil, cai dentro, né? A gente, como contador, recomenda? Não, porque isso é contabilidade fiscal. Errou, a dor de cabeça é muito grande. Então, o que é necessário você fazer? Ter um profissional. Fazer um gerenciamento aí, ter um profissional. E aí, né, as pessoas procuram a gente pelo WhatsApp, com os problemas particulares, por conta de erro, multas e etc. Então, assim, até coloquei que a falta de organização e conhecimento das etapas de processo pode criar muitos problemas para o futuro trader aí que quer viver do mercado financeiro. Então, assim, né, problemas com a Secretaria da Receita Federal, elas podem gerar multas, né, por erro e muitas dores de cabeça. Então, às vezes, você trabalha registrado e tal, vai ter que faltar de emprego, porque justamente não quis, né, ter ali, né, um profissional cuidando dessas coisas para você. Tá bom? E por que a gente fala isso? Porque às vezes você começou no mercado futuro, ganhou um dinheiro e vai diversificar, vai fazer dinheiro no mercado de ações, vai fazer dinheiro no mercado de opções, assim sucessivamente. Então, assim, a gente sempre fala, ou você vai gastar o seu tempo para fazer contabilidade fiscal, ou gastar o seu tempo para estudar e fazer dinheiro, tá certo? E aí a gente colocou uma oportunidade para a equipe Traders Brasil, né? Que é o plano standard, né? O que você precisa fazer, né? Você simplesmente vai juntar suas notas de corretagem, a partir do momento que você está operando em conta real, vai juntar todas as suas notas de corretagem desde quando você começou e vai mandar para a nossa equipe, tá bom? Que nem vamos dar um exemplo. Se você operou no mês de setembro de 2021, no dia 1º de outubro, você vai mandar as notas de setembro. Agora, se você vem operando desde janeiro de 2021, desde janeiro até o 30 de setembro, e em 1º de outubro você vai mandar todas as notas para fazer a contabilidade. E aí, todo mês que fechar, você vai mandando as notas para deixar tudo em dia. E aí que a contabilidade, o DARF,
tudo fica por conta da nossa equipe, para fazer ali a apuração fiscal mensal. E lá na frente você decide se você mesmo vai fazer a sua declaração de imposto de renda ou vai contratar um contador, às vezes você tem empresa, né? O contador pode fazer, vai pegar os nossos relatórios, vai fazer a declaração, ou você pode fazer a declaração diretamente com a gente, tá bom? Seus relatórios também ficam disponíveis na nuvem, bem como os informes, né? Para a elaboração do seu imposto de renda já no padrão da Receita Federal. Então, vai tudo padronizado, tá bom? Para você que é da equipe Traders Brasil, a gente faz um plano especial, né? Um plano standard, que fica R$60 por mês operado. Então, você que é da família aí, né? Equipe Traders Brasil, se você ou você tem aí indicação, familiares, você fala assim, sou indicação do familiar, fulano de tal, que é lá da equipe Traders Brasil, sou aluno lá, tal. Tanto você quanto você indicou, vai pagar R$60. Se você não vende indicação, vai pagar R$100 por mês. Então, você ganha R$40, 40% de desconto, só pelo fato de você estar com a equipe Traders Brasil. Então, R$60 por mês operado. E aí você só vai pagar no mês que operou. Não operou, não tem pagamento e o fechamento disso vai tudo na nuvem lá na Google Cloud, tá bom? E aí, com a adesão do plano, né, a gente dá um desconto também na declaração de imposto de renda. Então, sendo um cliente Prestcert, né, você da equipe Traders Brasil já ganha um desconto na declaração de imposto de renda, tá bom? Vou deixar os meus contatos aqui, né? Então, só você, Marcelo, eu sou lá aluno da equipe Traders Brasil. Ok. Ô, Marcelo, eu sou familiar de um aluno da equipe Traders Brasil. Vai pagar o mesmo valor, tá certo? Então, esse daqui são os meus contatos. Tira uma foto. Aqui é o número do nosso WhatsApp do Plantão Fiscal, né? Plantão Fiscal via WhatsApp é esse número aqui. Tem o nosso Instagram, onde tem muita informação, que é o Instagram da Prestcert. Tem o Skype aqui, @hotmail, e tem o e-mail, né? Que a gente coloca aqui, né? Quando você for mandar as notas de corretagem para a gente fazer o orçamento, a gente só mandar nesse e-mail aqui, né? Tem esse e-mail, tem o nosso e-mail comercial, @prestcert, que é o contato @prestcert, né? Como tá aqui no Instagram, .com.br, tá certo? Então, entre em contato com a gente no Plantão Fiscal, explica a sua situação, a gente vai estar aí para te atender, beleza? E aí a gente vai ver na etapa por etapa, tá? Esse era o recadinho que eu tinha que dar para vocês. Desde já, o meu muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui e nos vemos do outro lado, tá? Sucesso aí nas suas operações, vai com disciplina, porque sim, é possível viver do mercado financeiro desde que você trabalhe com disciplina e com responsabilidade. Tá bom? Um grande abraço e valeu!